Olá pessoal, tudo bem? Professor Marco EAD de Mestramentos, estamos aqui para gravar mais uma aula, né? E hoje nós vamos gravar aí uma dica com relação à questão indústria, tá bom pessoal? Alguns alunos perguntam, faz o curso e termina tendo algumas dúvidas. E eu fiz aqui um pequeno esboço rápido para dar uma definição de você de gestão industrial, tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa, o que é uma indústria? É uma atividade manufatureira, né? Que economicamente através da produção específica. Ou seja, uma indústria ela tem que ter uma produção específica. O que ela produz? E dentro desse processo do que ela produz, a gente tem os tipos de indústria. Nós temos as indústrias de produção seriada, que por exemplo seria uma indústria de carro, e nós temos as indústrias de transformações, que poderia ser uma indústria de petróleo, uma indústria de leite. E você poderia perguntar, como assim, professor? Por que uma indústria de petróleo e de leite se torna uma indústria de transformações? A indústria de produção seriada, ela tem as técnicas, as entradas e as saídas. Então, por exemplo, na indústria de produção seriada, você tem a entrada, entra peças, você tem a técnica, que é as normas, procedimentos, as rotinas, e você tem a saída, que é um carro. Isso é o processo normal, tá certo? De uma produção seriada. Quando você vem para a indústria de transformação, você tem alquimia. Você passa por processos onde você transforma produto em produtos. Então, por exemplo, você pega petróleo e transforma ele em vários derivados de petróleo, numa torre de destilação fracionada. Quem já teve a oportunidade de entrar dentro da refinaria de petróleo, sabe que nós temos uma torre, certo? Essa torre tem vários bandejamentos e conforme o petróleo entra, através de um processo de alquimia de transformação, esse petróleo vai se transformando em vários derivados de petróleo. Uma indústria de leite, por exemplo, ele pega a matéria-prima, que é o leite, e dali ele sai tirando vários derivados do leite, manteiga, doce e por aí afora vai. Então é por isso que é chamado indústria de transformação, tá ok? Agora, uma coisa importante para as pessoas entenderem, para o aluno entender em relação à questão da indústria, é o ciclo da indústria, tá certo? Então a gente tem um ciclo industrial, que ele vem através de revoluções. E agora nós vamos falar rapidamente sobre cada uma, para que você possa ter esse entendimento com relação à questão das revoluções. Então você tem aqui a primeira revolução industrial. E nessa primeira revolução industrial, você tem o homem versus força braçal. Então você ainda não tinha as máquinas dentro das indústrias, quase tudo era feito manual, era força braçal. Aí você chega com a segunda revolução industrial. Agora você já tem o homem versus a máquina. Então o homem já começa a ter o seu trabalho, certo? Uma concorrência, as máquinas. Naquela época eram os teares. Os teares manuais já passaram a ser teares automatizados, já passaram a ser teares que tinham uma finalidade já mecânica. Quando nós chegamos na terceira revolução industrial, que é a revolução que nós estamos, aí chegou a energia elétrica, chegou a gasolina, chegou o diesel, chegou o automóvel, chegou os computadores, tá certo? E isso ameaçou mais ainda o homem, porque agora você tem a tecnologia vezes a máquina. E você pode perguntar, e o homem? Ele voltou para o campo, porque ainda existe ainda espaço para o homem no campo. E alguns se encontram desempregados, tá certo? E agora, no ano de 2020, nós estamos correndo para a quarta revolução industrial, que é o robô versus a máquina, certo? E nessa questão robô versus a máquina, nós temos aí, num parênteses, nós temos a internet das coisas. Então, pessoal, eu acredito que no futuro muito próximo, nós estamos em 2020, eu acredito que até 2025 no máximo, nós temos aí já integrado ao mundo a quarta revolução industrial. Eu não consigo ver passar mais do que 3, 4 anos para os governos autorizarem, tá, a entrada maciça dos robôs dentro das indústrias, ou seja, a automação. E como isso se deve? Se deve da seguinte forma: nós estamos saindo da gestão automática e indo para a gestão autônoma. E o que é isso, sair da gestão automática e indo para a gestão autônoma?
Hoje o homem usa um controle remoto, mas ele precisa estar perto do ponto de acionamento. Quando a gente começar a usar a gestão autônoma, aonde o homem estiver, ele consegue acionar o que ele quiser a longa distância. Um exemplo, uma televisão. Hoje a televisão da sua casa, se você começar a apertar o controle e for se afastando dela, chega num certo ponto, você nem liga nem desliga, porque ele perde a ação de funcionamento. Já existem projetos das televisões ter o botão liga e desliga dentro de um aplicativo. E isso tudo via sistema Wi-Fi. Então, onde você estiver, você vai conseguir ligar e desligar, até mudar o canal da sua televisão, não importa a distância que você esteja. Tá certo? E tudo isso, pessoal, se deve à internet das coisas. E ela vem com a internet de banda larga, e nós estamos falando da internet de um 4,5, 5G, tá ok? Então você pergunta para mim de novo, tá, e tudo isso, e o homem como é que fica? O homem tem que se reinventar, não tem outro caminho, tá certo? Ele precisa se reinventar para que ele possa se manter empregado, e essa reinvenção acontece através do quê? De estudos, do que vai ser possível ser feito para amenizar esse impacto de desemprego que corre aí o risco de o mundo ter. Não só o Brasil, nós estamos falando de mundo, pessoal. Tá bom? Porque ninguém dá mais feio na tecnologia. E também não tem mais como parar o mecanismo tecnológico. Então a gente está aí hoje com um impasse muito grande. Do lado a sobrevivência humana e do outro lado a produtividade. Os governos vão ter que achar um meio termo para poder manter as pessoas empregadas e manter a produtividade em alta. Mas eu ainda acredito que o poder do dinheiro vai falar mais alto. Então o que nós vamos ter que ter? Nós vamos ter que ter pessoas extremamente qualificadas para poder assumir essas novas vagas e as pessoas que vão perder seus postos de trabalho se reinventar no mercado para poder se manter empregado. Tá bom? Então eu sou o Marco Antônio do EAD de Mestramentos. Se você tiver interesse, entra nos nossos cursos aí da área de gestão industrial. Nós estamos com 33 cursos muito legais e você com certeza vai se dar muito bem aí com a gente, tá? Um beijão no coração e fica com Deus, pessoal. Tchau!